nós iremos iniciar a correção dessa coletânea começando pelo assunto de matéria. Dentro da matéria, nós iremos ver questões sobre conceitos, propriedades, estados físicos, fenômenos físicos e químicos sobre a matéria, tá? Iniciando então pela questão de número 1 da coletânea, que refere-se a uma das questões da prova de 2015 do Colégio Naval, na qual ela diz assim: um copo de vidro caiu de uma mesa e, ao tocar o chão, quebrou-se em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços podem ser classificados como... Bem, então eu estou querendo analisar os pequenos pedaços que foram formados após um copo de vidro cair. Quando eu falo sobre matéria, eu preciso ter em minha mente 3 conceitos: conceito de corpo, conceito de objeto e conceito de sistema. O corpo, ele refere-se à porção limitada da minha matéria. Um exemplo, então, eu posso falar sobre a madeira. A madeira é uma porção limitada da minha matéria. O objeto é quando eu dou uma função específica a este corpo. Se eu estou tratando de madeira, uma função específica que eu posso dar para este tipo de corpo é a mesa. Mesas, cadeiras, portas, janelas, tá? Tudo que tem uma função específica. O sistema já refere-se a uma porção delimitada de matéria na qual ela é submetida a um estudo. Então, quando eu estudo a porção delimitada de uma matéria, eu estou trabalhando com sistemas. Um exemplo de sistema são as reações. Normalmente eu faço um estudo sobre as reações químicas que ocorrem, tá? Então vamos analisar as alternativas que eu tenho dessa questão de número 1. Então ele fala assim, que os pequenos pedaços eles são classificados como átomos de vidro. Bem, átomos é a menor estrutura da minha matéria. Então os pequenos pedaços não são átomos, né? São fragmentos da matéria que eu tinha. Até porque átomos a gente não consegue ver a olho nu. Então não tinha como a gente enxergar esses pequenos pedaços e achar que são átomos. B. Prótons que formam vidro. Bem, prótons são partículas, tá? Então, prótons é uma das minhas partículas que formam o meu átomo. Então, a gente tem o núcleo do átomo e temos a eletrosfera desse átomo. Na eletrosfera, eu vou encontrar os meus elétrons. Então, aqui na eletrosfera, eu vou encontrar os meus elétrons. E no meu núcleo, eu vou encontrar os meus prótons e nêutrons. Então, os prótons fazem parte do núcleo do meu átomo. C. Corpos de matéria de vidro. Bem, corpo é uma porção delimitada da matéria. Se o meu corpo caiu e fragmentou-se, eu não tenho mais a existência de um copo, eu não tenho mais a existência de um objeto. Agora eu tenho partes daquele objeto, na qual eu chamo de corpo. Então, a alternativa C está correta. Vamos continuar para ver por que as outras alternativas estariam erradas, né? Eu tenho objetos de vidros. Bem, objetos precisa ter uma função específica. Quando eu tenho fragmentos de vidro, eu não tenho uma função específica. Então, estaria errada por esse motivo. E moléculas de vidro? Bem, moléculas é quando eu tenho o agrupamento de átomos em proporções e estruturas específicas. Então, por exemplo, de uma molécula, é o H2O. Para formar essa molécula aqui, eu preciso ter 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, numa geometria angular. Então, eu chamo isso aqui de molécula. Nesse caso, estou tratando de pequenos pedaços de vidros e não de moléculas, tá? Então, a alternativa correta é a letra C. Já na nossa questão de número 2 da coletânea, que foi retirada da prova de 2011 do Colégio Naval, ela diz assim: assinale a opção que apresenta um exemplo de propriedade química da matéria. Quando a gente fala sobre propriedade química, a gente precisa relembrar sobre as propriedades da matéria. Neste conceito, nós vimos que as propriedades da matéria elas são divididas em propriedades gerais,
ou seja, são propriedades que estão presentes em todos os tipos de matéria, e temos as propriedades específicas, que dependem do tipo de matéria que eu estou analisando. E essas propriedades específicas, elas são subdivididas em propriedades químicas, propriedades físicas e propriedades organolépticas, tá? Dentro das propriedades gerais, nós temos exemplos de massa, nós temos exemplos de divisibilidade, nós temos exemplo de volume, tá? E entre outras. Já nas propriedades específicas, dentro das propriedades químicas, nós temos as reações. Por exemplo, a gente pode falar que o sódio, o Na, ele reage violentamente com a água, enquanto o ouro não. Então, o sódio, ele tem uma propriedade química na qual faz com que ele possa reagir com a água, já o ouro não tem essa propriedade. Então, isso depende da matéria que eu estou analisando. Dentro das propriedades físicas, eu posso dar como exemplo a densidade, o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Então, cada matéria possui um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Dentro das propriedades organolépticas, eu estou falando das propriedades que são percebidas pelos órgãos do sentido. Então, por exemplo, o olfato. O ácido sulfídrico, ele tem um cheiro de ovo podre. Então, o cheiro de ovo podre é uma propriedade organoléptica desse meu ácido. Um outro exemplo, o paladar. O açúcar é doce. Então, nem todas as substâncias, nem toda a matéria tem gosto adocicado como açúcar. Então, são propriedades percebidas pelo sentido, tá? Então, vamos voltar a analisar. Dentro das opções, qual é aquela que apresenta uma propriedade química, uma propriedade que depende do tipo de matéria que eu estou analisando? A densidade. A densidade, ela é uma propriedade física, na qual é uma subdivisão da propriedade específica. Sim, só que como ela é física, ela depende do estado físico da minha matéria, ela não entra dentro da propriedade química. Massa. A massa, ela é uma propriedade geral. Toda matéria tem massa, então não é uma propriedade química. A condutividade. A condutividade também ela é uma propriedade geral. Acidez. A acidez depende do tipo de matéria. Nem todas as minhas substâncias apresentam caráter ácido. Então, é uma propriedade química, porque depende da matéria que eu estou analisando, tá? Então, a nossa alternativa é a letra D. Questão de número 3 da nossa coletânea, na qual foi tirada do ano de 2005 da prova do Colégio Naval. Ele diz assim: o aquecimento residual em locais de clima muito frio é feito de tal forma que o ar quente seja também úmido, contornando desta maneira o desconforto de respirar um ar muito seco. Neste processo, gotas de água, ao entrar em contato com uma superfície metálica superaquecida, praticamente não a toca em função da vaporização quase instantânea. Que nome se dá a esta mudança de estado físico? Bem, ele está analisando as gotas de água que entram em contato com uma superfície metálica superaquecida e praticamente não a toca em função da vaporização quase instantânea. Quando estou trabalhando com uma vaporização instantânea, eu tenho um nome específico para este sistema, tá? Nesse conteúdo, então, a gente precisava relembrar a mudança de estado físico da matéria, na qual eu tenho o estado físico sólido, líquido e gasoso ou vapor, tá? Então, se eu mudo do estado físico sólido para o líquido, eu estou trabalhando com fusão. Ocorre uma fusão nessa mudança de estado físico. Agora, quando eu vou do líquido para o vapor ou gasoso, eu tenho uma vaporização. Quando eu faço o processo inverso, ou seja, eu vou do gasoso ou do vapor para o líquido, eu tenho uma liquefação
ou uma condensação. Como que eu vou diferenciar um do outro? Quando eu trabalho com gás, eu vou falar de liquefação. Agora, quando eu trabalho com vapor, eu vou falar sobre vaporização, tá? E agora, quando eu faço o processo do líquido para o sólido, eu chamo de solidificação. Porém, eu também posso passar do estado sólido para o vapor, que chama de sublimação. E também posso passar do estado vapor para o sólido, também chamado de sublimação. Tá bom? Então tem essas mudanças de estado físico. Porém, dentro da vaporização, eu tenho 3 estados, tenho 3 nomes que eu posso atribuir também, dependendo da forma que essa vaporização vai ocorrer. Então, se essa vaporização for num processo lento, eu vou falar sobre evaporação. Então, se o meu processo é lento, eu vou falar de evaporação. Agora, se meu processo é feito de forma rápida, então se ele é rápida, eu vou falar que é ebulição. Agora, se for de uma forma instantânea, eu falo que foi calefação. Exemplo de um processo lento. Exemplo de um processo lento. Roupa molhada no varal secando. Então, a roupa molhada no varal secando é um processo lento na qual ocorre a evaporação da água. Agora, se eu botar a água para ferver, vocês vão ver que vai formar um vapor, né? E esse processo ela só ocorre de uma forma rápida devido ao aquecimento que eu provoco na água dentro de um recipiente. E a forma instantânea é quando você tem uma superfície extremamente quente e a água encosta nela. Você praticamente não vê a água encostando, porque ela rapidamente vira um vapor, tá? Então vamos analisar as nossas alternativas. Então eu tenho gotas d'água em uma superfície metálica superaquecida. E a questão fala sobre vaporização. Então eu preciso saber os 3 processos na qual eu posso ocorrer. Que eu tenho evaporação, ebulição e calefação. Fusão. Não, fusão, como nós vimos, é a passagem do sólido para o líquido e não do líquido para o vapor. Sublimação? Não, eu precisaria estar no estado sólido passando para o estado gasoso ou vice-versa, né? Condensação? Também não, precisaria estar no estado de vapor passando para o estado líquido. Evaporação? Não, também, porque como nós vimos, a evaporação é um processo lento e não um processo instantâneo. A última alternativa, então, calefação, que é a correta, na qual é a passagem do estado líquido para o estado de vapor de uma forma extremamente rápida, ou seja, de uma forma instantânea. Então, nosso gabarito da questão de número 3, letra E. Agora a questão de número 4 da coletânea, na qual foi retirada da prova de 2005 do Colégio Naval, diz assim: qual das opções abaixo apresenta somente propriedades gerais da matéria, ou seja, propriedades que estão presentes em todos os tipos de matéria? Vamos analisar cada uma. A inércia. Sim, a inércia está presente em todo tipo de matéria e ela se refere à impossibilidade de modificação de qualquer tipo de matéria, tá? Volume também é uma propriedade geral, na qual ela está presente em qualquer tipo de matéria. Brilho? Não, brilho é uma característica específica. Nem toda matéria possui um brilho, né? Então, a alternativa A não pode, porque o brilho ela é uma propriedade específica, tá? B,
Massa? Sim, toda matéria possui uma massa. Dureza? Não. A dureza refere-se a uma propriedade física, tá? Nem todo tipo de matéria apresenta dureza. Então, a dureza, ela é uma propriedade física, tá? C, densidade? Não. A densidade, nós vimos que ela é uma propriedade física também, tá? D, brilho? Não, brilho nós vimos na alternativa A, que ela é uma propriedade específica. Então, nos restou a alternativa E, na qual refere-se à massa, inércia e impenetrabilidade, tá? Bem, questão de número 5 da coletânea do CEPAB, que foi retirada da prova de 2004 do Colégio Naval, diz assim: um exemplo de fenômeno químico é a obtenção de... O assunto de fenômeno químico está dentro da matéria sobre fenômenos, na qual nós vimos que existem dois tipos de fenômeno. O fenômeno físico e o fenômeno químico. Tá? No fenômeno químico, ele refere-se à transformação da matéria na qual sua composição química é alterada, ou seja, a formação de novas substâncias. A gente resume isso em reações. Então, um fenômeno químico, ele é caracterizado a partir do momento em que ocorre reação química. O fenômeno físico, como o próprio termo já nos indica, né, ele vai ser a transformação da matéria sem alterar sua composição química, ou seja, vai alterar o seu estado físico. Exemplo de um fenômeno físico: solidificação da água. Fenômeno químico: exemplo, a queima de uma folha de papel. Durante a queima dessa folha, está ocorrendo a combustão, ou seja, uma reação química desse papel, tá? Então vamos analisar. Um exemplo de fenômeno químico é a obtenção da água a partir de hidrogênio e oxigênio. Bem, pode ser a nossa resposta, né? Porque o que isso quer dizer? Quer dizer que quando o hidrogênio reage com o oxigênio, eu formo água. Bem, se inicialmente eu tinha apenas hidrogênio e oxigênio, e do nada, né? Não é meio que do nada, né? Eles reagiram e aí formaram H2O. Então eu tinha duas substâncias produzindo uma nova completamente diferente. Então pode ser água a partir de gelo? Bem, quando eu obtenho a água a partir de gelo, isso quer dizer que eu derreti o gelo. Derretimento é uma mudança de estado físico. Então, iria ser caracterizado como um fenômeno físico e não como um fenômeno químico. Então, B não pode ser. C, gasolina a partir de destilação do petróleo. Destilação não é um tipo de reação, é separação, tá? Então, isso aqui é uma separação. Eu não estou reagindo e nem mudando o estado físico na minha matéria. Sal a partir da evaporação da água do mar. Na água já existiu sal. Eu apenas estou fazendo um processo de separação a partir da mudança de estado físico da água. Ou seja, eu estou separando a água do sal a partir do momento que eu mudo o estado físico da água de líquido para o vapor e assim eu obtenho apenas o sal no seu estado sólido. E por último, nitrogênio líquido a partir do ar atmosférico. Não também, né? A obtenção do nitrogênio líquido a partir do ar atmosférico é através de uma mudança de estado físico, chamado liquefação. Então, tem o ar atmosférico no seu estado gasoso e quando eu liquefaço essa substância, eu obtenho o nitrogênio líquido, tá? Então, a alternativa correta é a letra A. Questão de número 6 da coletânea do CEPAB, que foi retirada da prova de 2013 do Colégio Naval.
A sensação de contato com algo gelado que é sentida ao passar um algodão embebido em álcool em temperatura ambiente na mão é um fenômeno atribuído a... Bem, a sensação de algo gelado, quando você passa um álcool embebido, né, na pele, enfim, é proveniente da absorção do calor que esse álcool faz com o corpo, né, com contato com a pele, e assim ele evapora. Ele está no estado líquido e quando entra em contato com o calor do corpo, ele absorve esse calor e aí ele evapora. Então, quando ele absorve calor e evapora, vamos analisar as alternativas. A sublimação do álcool? Não. A sublimação, nós vimos que é a mudança do estado físico de sólido para o vapor ou do vapor para o sólido. E nesse caso ele está no seu estado líquido. Então seria vaporização, né? B. Insolubilidade do álcool em água. Em nenhum momento a questão falou sobre água, em nenhum momento falou sobre solubilidade, tá? Então não tem a ver com o contexto da pergunta. C. Mudança de estado do álcool, que é um fenômeno exotérmico. Vamos analisar o fenômeno exotérmico e o fenômeno endotérmico. No fenômeno exotérmico, eu tenho a liberação de calor. E no fenômeno endotérmico, eu tenho a absorção de calor. Tá? É fácil lembrar. Endo, para dentro. Então, se eu estou colocando para dentro, eu estou absorvendo. Exo é o que me sobra. Então, exo libera calor. Então, não pode ser a C, porque não é um fenômeno exotérmico, porque o álcool ele absorve o calor do corpo para evaporar. Então, seria um fenômeno endotérmico. D. Liquefação do álcool. Eu precisaria, então, do álcool estar no seu estado de vapor para ele passar para um estado líquido. E não é isso que ocorre. Sobrando, então, a alternativa E, que é a evaporação do álcool, que é um fenômeno endotérmico. Correta. Questão de número 7 da coletânea que foi retirada da prova de 2006 do Colégio Naval. Diz assim: levando em consideração os processos de mudança de estado físico de uma substância, assinale a opção que apresenta aquelas que ocorre a absorção de calor. Vamos analisar o esqueminha que a gente já tinha feito antes. Bem, se eu estou passando de um estado sólido para o estado líquido, no estado sólido as minhas moléculas estão todas juntinhas, né? Todo mundo está juntinho. No estado líquido, eu já tenho uma separação da minha molécula, das minhas moléculas, tá? E aí, para eu separar um pouco essas moléculas do estado sólido para o estado líquido, eu preciso fornecer calor. Então, a passagem do estado sólido para o estado líquido é um processo endotérmico, porque ela absorve calor para mudar de estado físico. O mesmo ocorre na passagem do estado líquido para o estado de vapor. No estado de vapor, as minhas moléculas estão extremamente separadas, tá? Então, para elas ficarem mais separadas, para elas adquirirem energia cinética, né? E assim ter um maior afastamento uma das outras, eu precisei fornecer calor. Agora, se eu faço o processo inverso, eu pego o vapor e passo para o líquido, eu estou juntando essas moléculas. Então, eu não estou fornecendo calor, ela está liberando calor e ficando mais juntinha. O mesmo ocorre do estado líquido para o estado sólido. Ele libera calor e não absorve. Então, do sólido, líquido e vapor são processos endotérmicos. E do vapor, líquido e sólido são processos exotérmicos. Vamos analisar. Vaporização. Vaporização é a passagem do estado líquido para o vapor. Bem, caracterize sim um processo na qual precisa absorver
calor. Então, vaporização é. Solidificação. Não, solidificação é da passagem do estado líquido para o estado sólido. Então, não caracteriza a absorção de calor. Liquefação, sim, mas solidificação não, então a resposta está errada. B. Liquefação, nós vimos que sim. Fusão, também. Fusão é da passagem do sólido para o líquido. E vaporização, também. Então, a alternativa B está errada devido à liquefação que não absorve e sim libera. C. Solidificação, também não, que é do estado líquido para o estado sólido. Então, ele libera calor e não absorve. Errados. D. Solidificação, a gente já viu que não. Só nos resta a letra E. Calefação, fusão e vaporização. Correto. Calefação é a passagem do estado líquido para o vapor de forma instantânea. Fusão, a passagem do estado sólido para o líquido. E vaporização do estado líquido para o vapor. Questão 8, que foi tirada da prova de 2010 do Colégio Naval. Diz assim: segundo estudos conduzidos por uma equipe multidisciplinar da Unicamp, que é a Universidade de Campinas, o excesso de fluoreto, representado por F-, contido nas pastas dentais comuns, pode provocar em crianças com idades inferiores a 7 anos de idade a fluorose, doença caracterizada por manchas esbranquiçadas ou opacas nos dentes em formação devido à reação com a hidroxiapatita, um sólido presente nas camadas superficiais dos dentes, aumentando a porosidade nos dentes, facilitando a quebra e o tingimento dos dentes. Este último pela absorção de corantes alimentícios. De acordo com as informações fornecidas, qual propriedade da matéria é comprometida pelo uso contínuo de pastas fluoretadas na faixa etária citada. Então, a gente precisa analisar o que cada propriedade das alternativas ela representa, né? Então, a letra A fala sobre a elasticidade. Bem, a elasticidade é a propriedade que eu consigo esticar a minha matéria sem que ela arrebente, né? Então, um exemplo, ó, eu tenho esse elástico na qual eu consigo esticar ele até uma certa parte em que ele vai arrebentar. Então, ele apresenta elasticidade. Eu posso esticar e voltar ao seu tamanho original sem que ele se deforme, tá? Então, isso é elasticidade. Inércia é a impossibilidade do material de se modificar. C. Tenacidade. Bem, a tenacidade refere-se à quantidade de energia mecânica que o meu material ele pode absorver sem se fragmentar, ou seja, é a resistência ao impacto sem ser quebrado, tá? E extensão é a propriedade que o material tem de ocupar um lugar no espaço, e a massa é o seu peso, né? A propriedade na qual representa o seu peso, a quantidade que eu tenho daquele material. Então vamos lá analisar qual é a propriedade que eu preciso caracterizar estas pastas. E quando a gente retoma o texto para analisar o que essa pasta causa neles, né, a gente vê que ele diz sobre o aumento da porosidade nos dentes, né, facilitando a quebra e o tingimento. Bem, se eu estou falando de quebra, eu estou falando de fragmentar, de quebrar essa minha matéria. Então, não tem a ver com a elasticidade, não tem a ver com a impossibilidade do meu material de se modificar, não tem a ver com a extensão, porque a extensão é a propriedade na qual diz sobre a ocupação do meu material no espaço, e a massa que está relacionada com o peso, tá? Então, a tenacidade, na qual refere-se à resistência ao impacto sem se fragmentar, é a propriedade que está sendo comprometida com o uso dessas pastas. Questão 9, que foi retirada da prova de 2013 do Colégio Naval. Diz assim: qual é a opção que define de modo incorretamente? Então, ele quer a opção incorreta, que não está certo, tá? A propriedade da matéria apresentada. Vamos lá. Denomina-se extensão a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço, isto é, toda matéria ocupa um lugar no espaço que corresponde ao seu volume. Certo. A gente analisou isso na questão de número 8, na questão acima. B. Chama-se impenetrabilidade a propriedade pela qual os corpos têm de não poder ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Sim, correta. Impenetrabilidade refere-se à não
penetrável, ou seja, duas matérias não tem como ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então não tem como eu ter um pontinho aqui, uma pessoa aqui vermelha e vir aqui uma pessoa de pontinho preto ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Não, não tem como, tá? Então tá certo. C, denomina-se dureza a capacidade de um material resistir ao impacto sem fragmentar. Não, né? A gente viu que essa propriedade refere-se à tenacidade, que é a resistência ao impacto. A dureza, ela é a resistência do material em resistir à deformação plástica. Então vamos supor, esse meu elástico aqui que eu consigo esticar, essa minha régua, eu já não consigo esticar. Então eu digo que ela é dura, ela tem uma resistência à elasticidade, à sua deformação elástica. Então está errado, tá? Dureza não representa a capacidade de um material em resistir ao impacto, e sim a resistência à deformação plástica. Então está errado. Alternativa correta, letra C. D. Diz que a elasticidade e a propriedade de um corpo tende a voltar à sua forma inicial quando cessa a força que estava sendo submetida, tá certo? E a inércia é a tendência natural que os corpos têm de manter seu estado em repouso ou em movimento numa trajetória reta. Certa também, tá? 10, que foi retirada da prova de 2006 do Colégio Naval, diz assim: em garimpos, onde o ouro é encontrado em pó, para remover a areia, acrescenta-se mercúrio líquido que forma a liga metálica com o ouro. Para separar os metais, a liga é aquecida até a evaporação completa do mercúrio. Esse procedimento é possível porque, dos dois metais, o mercúrio é aquele que tem. Bem, para responder essa questão, precisa analisar os dados que são fornecidos no enunciado. Então, ele fala que em garimpos o ouro é encontrado em pó, e para remover a areia, acrescenta-se mercúrio em líquido que forma a liga metálica com ouro. Então, o mercúrio, ele se liga ao ouro e aí ele separa da areia. É como se fosse isso aqui, olha. Eu tenho agora o mercúrio, na qual nessa solução de mercúrio eu tenho ouro e tenho a areia no meu meio, tá? Para separar os metais, a liga é aquecida até a evaporação completa do mercúrio. E aí, agora que na minha solução eu tenho a areia separada do ouro, eu preciso apenas analisar a minha solução de mercúrio com ouro, certo? E aí ele diz que essa liga é colocada em aquecimento para que o mercúrio ele evapore, ou seja, ele se separe do ouro. E por que ele consegue se separar do ouro? Pelo aquecimento. É por causa da menor densidade que ele apresenta? Não, a densidade trabalha sobre a relação de massa sobre o volume. Não tem nada a ver em questão de passar ou não mais rápido para o estado de vapor, tá? B, menor inércia? Não, a inércia é a impossibilidade dele de se modificar. Aí ele não está se modificando, ele está mudando apenas de estado físico, tá? Então também não. C, menor temperatura de ebulição? Bem, para eu passar do estado líquido para o estado de vapor, eu tenho um processo de ebulição, correto? Então, o mercúrio apresenta o menor ponto de ebulição ou menor temperatura de ebulição, tá? Então, significa que ele tem maior temperatura de fusão e nem maior expansibilidade. Na questão de número 11 da coletânea, que foi retirada da prova de 2004 do Colégio Naval, diz assim: o que acontece com a temperatura de uma substância pura submetida a aquecimento gradual durante a sua ebulição a pressão constante? Bem, para que a gente possa responder essa questão, é necessário que a gente relembre os gráficos de mudança de estado físico de uma mistura e de uma substância pura. Bem, aqui eu tenho dois gráficos, certo? Nesse primeiro gráfico aqui, eu percebo que eu tenho a presença de patamares, tá? Então, eu tenho um ponto, uma temperatura certa em cada patamar. Nesse primeiro ponto aqui, eu chamo de temperatura de fusão. Então, eu tenho aqui o meu estado sólido. Aqui nesse patamar, eu tenho sólido mais líquido. Aqui eu tenho líquido. E nesse segundo ponto aqui, eu tenho a temperatura de ebulição, tá?
Então, eu tenho 2 patamares. E aqui, nesse segundo patamar, eu tenho líquido mais gasoso e nessa subidinha aqui eu tenho apenas gás, tá? E aí, isso aqui caracteriza uma substância pura. Então, aqui eu tenho uma substância pura. Porém, quando eu tenho uma mistura, esse meu gráfico é diferente. Eu já não tenho mais a presença de patamares. Eu tenho agora uma variação na temperatura de ebulição e na variação da temperatura de fusão, tá? Então, aqui eu tenho um delta TF e em cima eu tenho um delta TE. Variação da temperatura de fusão e variação da temperatura de ebulição. Nesse caso aqui, eu tenho uma mistura. Agora, vamos analisar o que o meu enunciado pede, tá? Durante a sua ebulição a pressão constante, o que acontece com a temperatura de uma substância pura? Bem, a temperatura de ebulição, então, ela aumenta gradualmente? Se é uma substância pura, ele pergunta se a temperatura de ebulição, né, esse ponto aqui, ela aumenta gradualmente. Não. Aqui a gente tem a presença de patamar. Então, a A está errada. B, aumenta somente até acabar todo o líquido? Não, né? Aqui eu tenho o meu líquido e quando acaba, eu tenho gasoso. Então, ele não aumenta, ele permanece constante. C, permanece constante somente enquanto há líquido. Sim, né? Aqui eu tenho líquido mais gás. Depois que acaba o meu líquido, eu só tenho a presença de gás no meu meio, né? A minha temperatura de ebulição acaba. Então, ela permanece constante até o momento em que eu encontro líquido nessa minha substância pura, tá? Então, a C está correta. Vamos ver por que a D está errada. Permanece constante mesmo depois que todo o líquido tenha evaporado? Não, não é mais constante, né? Agora eu tenho uma variação, eu tenho uma subida na minha temperatura. Diminui depois que todo o líquido tenha evaporado? Não, ao contrário, né? Ela aumenta. Então, correto é a letra C. Questão de número 12 da coletânea, na qual foi tirada da prova de 2014 do Colégio Naval. Diz assim: uma substância pura e sólida X é submetida a uma descarga elétrica que causa sua decomposição em 2 outras substâncias, Y e Z. Vamos entender o que isso aconteceu, né? Então, eu tenho uma substância X que foi submetida a uma descarga elétrica e formou Y e Z devido à sua decomposição. Esse E aqui a gente pode botar como mais, tá? Como se fosse o meu reagente. Aqui, ó, X é meu reagente e Y e Z são meus produtos. Continuando, estas duas, ou seja, Y e Z, por sua vez, mesmo submetidas a diferentes processos, além da descarga elétrica, não se decompõem em outras substâncias. Com base nessas informações, é correto afirmar que, para que a gente possa responder essa questão, é preciso a gente retomar os conceitos de substância pura, simples, certo? E substância pura composta. O que é uma substância pura simples? É quando eu encontro apenas um elemento químico. Então, aqui eu tenho apenas um elemento químico. Exemplo de um elemento químico: H2. O gás hidrogênio é o exemplo de uma substância pura simples. Agora, quando eu tenho substância pura composta, é quando a minha molécula apresenta mais de um elemento químico. Exemplo, H2O, tá? Aqui eu tenho apenas um elemento, que é o hidrogênio, e aqui eu encontro 2 elementos químicos, o oxigênio e o hidrogênio. Cuidado, esse número aqui significa atomicidade, significa que eu tenho 2 hidrogênios, e não é porque apresenta um elemento químico que ele não vai deixar de ser considerado uma substância pura simples. Simples refere-se a elemento e não a quantidade de elementos que eu encontro, ok? Então, vamos lá analisar.
X é um elemento? Bem, se X se decompõe em Y e Z, onde ele se decompõe em dois produtos diferentes, ele não pode ser um elemento, ele não pode ser um elemento químico. Ele precisa ser uma substância composta para gerar dois produtos distintos. Então, A está errado. Y é um elemento e Z é uma substância simples. Bem, dizer que Y é um elemento, Z também é um elemento, né? Todos os átomos são elementos químicos. Então, isso não responde de forma satisfatória o que o enunciado pede. E aí você faz o seguinte, Y e Z são substâncias simples. Sim, como que eu sei que são substâncias simples? Porque ele diz no enunciado a seguinte frase: estas, Y e Z, mesmo submetidas a diferentes processos, além da descarga elétrica, não se decompõem em outras substâncias. Substâncias simples nunca se decompõem, nunca formam outras substâncias, apenas substâncias compostas, tá? Então, a letra C está correta. D está errada, porque Y e Z não podem ser substâncias compostas, já que são substâncias simples. X, Y e Z não são substâncias compostas, apenas X, Y e Z são substâncias simples, ok? Na questão de número 3, que foi tirada da prova do ano de 2017 do Colégio Naval, diz assim: ao aquecer o iodo num beque coberto com um vidro de relógio, após certo tempo, observa-se que seus vapores ficaram roxos. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamada. Bem, ele está analisando que ao aquecer o iodo, na qual esse iodo se encontra no seu estado sólido, apesar da imagem não estar muito visível, a gente consegue ver que eu tenho um pó no fundo do meu recipiente. Então, eu consigo analisar que ele está no seu estado sólido. E aí, quando ele é aquecido, depois de um certo tempo, ele consegue observar um vapor roxo. E aí ele pergunta o fenômeno, né, disso. Então, estou analisando a mudança de estado físico do meu iodo no estado sólido para o estado de vapor. Esse fenômeno, então, é caracterizado como liquefação? Não, né? Nós vimos que a liquefação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E aí a gente está do estado sólido para o estado de vapor. Fusão? Não. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. C. Sublimação? Sim. Sublimação eu posso ter o processo tanto do estado sólido para o estado de vapor, quanto do vapor para o estado sólido. Então, a nossa alternativa correta é a letra C. A letra D seria se eu estivesse passando do estado líquido para o estado sólido. E a letra E, que fala sobre ebulição, é se eu estivesse passando do estado líquido para o estado gasoso de uma maneira rápida, tá? Que são os 3 estados que eu posso ter a minha vaporização. Se é de modo lento, nós vimos que é chamado de evaporação. Se é de modo rápido, é chamado de ebulição. Se é de forma instantânea, é chamado de calefação, tá? Então, aqui a gente termina a nossa primeira parte do vídeo, na qual nós corrigimos as questões que envolvem o assunto sobre matéria, tá bom? Até o próximo vídeo de parte 2.